Hello! Então, seguindo o hábito do vídeo aula passado, hoje a gente vai seguir o mesmo modelo e eu vou explicar e falar um pouquinho sobre o homework para depois a gente partir sobre a parte gramatical. Então, a proposta é a seguinte: vocês estão todos numa reunião e vocês acabaram de descobrir que alguns de vocês serão efetivados. Agora é a hora para vender o peixe de vocês e a gente vai fazer isso envolvendo a parte gramatical e a explicação do ing, gerúndio, como objeto. A gente também verá alguns advérbios of intensity, alguma coisa relacionada ali com o comparative e superlative, além de alguns adjetivos diferentes que vocês também podem estar utilizando. Bom, sem mais delongas e vamos lá. ing, ou seja, o gerúndio, nós estudamos lá no primeiro semestre, mas a gente o viu como se fosse um verbo em ação, uma ação progressiva. Como, por exemplo, he is reading a book. She is listening so many songs. Bom, o ing, aí usado para flexionar um verbo, também pode ser utilizado como sujeito de uma frase. Por exemplo, being perceptive is my most important strength. Ser perceptivo é a minha maior qualidade. Mesma coisa para os seguintes adjetivos: being strategic, being thoughtful, being discerning, being groundbreaking and being unprecedented. Uma outra maneira de a gente utilizar o gerúndio é depois de preposições, como por exemplo a preposição at. Uma maneira de se encaixar nessa situação seria com as seguintes frases: I'm good at arguing, I'm good at raising valid points, I'm good at thinking fast, I'm great at coming up with new ideas, being innovative, enfim. Várias possibilidades de a gente utilizar aí o gerúndio depois de preposição. Agora vamos dar uma olhada aqui sobre os advérbios. Bom, advérbio é a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Por exemplo, essa frase aqui: The car is slow. Bom, slow é um adjetivo porque está qualificando o carro, beleza? The car. Agora percebam a seguinte frase: I drive slowly. Agora, slowly é um advérbio porque está qualificando não o carro, mas o meu verbo, drive. Bom, existem várias categorias de advérbio. O que a gente vai ver agora é o adverb of intensity, ou advérbio de intensidade. Agora vamos transformar outros adjetivos em advérbios, como por exemplo o adjetivo real. Quando nós o transformamos em advérbio, a gente utiliza li depois dessa palavra. Por exemplo, really. I am really profitable. I am really profitable. Eu sou realmente rentável. Absolute, absolutely. I am absolutely advanced. Extreme, extremely. I am extremely enterprising. Absolute, absolutely. I am absolutely tireless. High, highly. I am highly enterprising. Já o comparative e superlative em inglês, eles são um pouquinho mais complexos. Na categoria comparativa, em inglês a gente modifica de acordo com o número de sílabas que o adjetivo tem. Por exemplo, o adjetivo calmo, em inglês, no caso, calm. Quando eu estou comparando a calma de alguém com outra pessoa, eu utilizo no final. Agora, se eu for utilizar um adjetivo um pouco mais longo, como por exemplo, precise, é impossível colocar o depois desse adjetivo. Nós o comparamos utilizando a palavra more. Vamos para alguns exemplos. I am calmer than her. I am calmer than her.
Já com o adjetivo precise, a mesma estrutura de frase ficaria da seguinte palavra: I am more precise. I am more precise. Bom, esses graus são do comparativo. Quando a gente utiliza o superlativo, ou seja, eu não necessariamente estou comparando algo com outro algo, alguma coisa, ou estou comparando pessoas, eu o modifico de seguintes formas. Quando o adjetivo é curto, no caso calm, eu utilizo est no final, est, est. I am the calmest. Agora, quando o adjetivo for longo, como no exemplo precise, eu utilizo most. I am the most precise. Alguns outros exemplos de adjetivos curtos de uma sílaba que podem ser utilizados como exemplo são keen, I am the keenest. Long or vast, quando vocês, por exemplo, querem falar do grau de experiência de vocês, I have the vastest experience. I have the longest experience, the longest period working in this field. Agora, os outros exemplos que também podem ser utilizados junto com esses adjetivos são I am the most persuasive or the most articulate. E um último exemplo dessa categoria poderia ser a primeira frase que eu utilizei lá no início. Being perceptive is one of the most important strengths. Most important. A gente utiliza most porque important é um adjetivo mais longo. Então, por hoje é isso, gente. Em relação ao homework, não se esqueçam de utilizar essas categorias gramaticais apresentadas no vídeo corretamente. E aí também estão algumas ideias de adjetivos que vocês podem utilizar. Caso vocês queiram alguns outros adjetivos, caso vocês se identifiquem com outros adjetivos, eu vou deixar aqui na plataforma um link que apresenta vários adjetivos um pouco mais formais, nos quais vocês podem estar utilizando nesse homework da live da semana que vem. Outra coisa, eu não coloquei tempo limite, mas vamos tentar falar mais do que 30 segundos, tá? Vou deixar aí mais do que 30 segundos e... não tem limite, só mais de 30 segundos. Aí vocês decidem quanto tempo vocês querem falar. Qualquer dúvida, estarei por aí, ou vocês podem comentar lá no WhatsApp, beleza? Então é isso aí, gente. Até a próxima quinta. Bye!